Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, dia 26 de novembro. Nesta terça-feira, com jogos da 35ª e da 36ª rodada. 2 jogos da 35ª e 2 jogos da 36ª rodada. Mas o papo é a 35ª ainda. E tivemos aqui no Maracanã para mais de 40 mil pessoas, torcedores apoiando, comissão técnica pedindo, todo mundo pedindo, os torcedores foram para apoiar o Flusão, o atual campeão da Libertadores, porque a final da Libertadores é só no dia 30, então o atual campeão da Libertadores ainda é o Fluminense. Só que o Fluminense brigando contra o rebaixamento. Contra o Criciúma, que já conseguiu tirar ponto do Vasco, que não é lá grandes coisas tirar ponto do Vasco, mas conseguiu travar o Botafogo, conseguiu atrapalhar bastante gente que também está brigando contra o rebaixamento. Agora, uma coisa é você vir da Série B, né? Tentar se estabilizar. Você sabe que o momento vai ser esse mesmo, de tentar permanecer na Série A. Outra coisa é você ser campeão da América, ganhar um título aí, que foi, né? Que o Fluminense ganhou no início do ano. E está no final do ano brigando contra o rebaixamento. São coisas completamente diferentes. E se enfrentaram e deu empate 0-0. 0-0 para quem? Vou ser bem sincero, apesar do Criciúma estar atrás na tabela do Fluminense, mas para mim foi 0-0 pro Criciúma. Foi 0-0 pro Criciúma. O Criciúma continua atrás do Fluminense, continua na zona de rebaixamento, mas, cara, o Criciúma veio para conseguir um ponto. Na contagem do Criciúma, para se livrar, ela botou esse um pontinho contra o Fluminense. O Fluminense, na contagem, não botou esse um pontinho, não. Agora faltam 3 jogos para cada um. Irmão, a situação do Fluminense é desesperadora. Ah, mas a do Criciúma também é desesperadora. Não, eu não vejo a situação do Criciúma como desesperadora. A situação do Criciúma era previsível. Se o Criciúma não se preparou psicologicamente para isso, ele errou. Criciúma tinha que se preparar psicologicamente para isso, Juventude, Vitória, se preparar psicologicamente para isso. Atlético Goianiense tinha que se preparar psicologicamente para isso. Se o Criciúma não se preparou, tá errado, mas olha que se preparou. E é óbvio que psicologicamente o Fluminense é inferior ao Criciúma, porque o Fluminense não esperava isso. Campeão da América, tá brigando contra o rebaixamento e mais. Como é que o Fluminense vai disputar o Mundial em 2025? Bom, mas isso aí é outro papo. Falando agora do jogo de agora. 0-0. Justo. Cara, torcedor do Fluminense, meus amigos, né? Os 2 Rogérios, devem ficar com raiva de mim. Na verdade, esses meus 2 amigos de Rogérios, que são tricolores, eles não vão falar do empate do Fluminense. Eles não vão falar. Eles vão esperar para ver o que vai acontecer no jogo Fortaleza e Flamengo, se o Flamengo vai ganhar, se o Flamengo vai perder. Se o Flamengo perder, eles só vão falar do Flamengo, eles não vão falar do Fluminense. Eles só vão falar do Flamengo. Se der empate, eles vão falar mais ou menos, vão encontrar alguma coisa. Se der empate Fortaleza e Flamengo, eles vão encontrar alguma coisa para falar do Fluminense. Se o Flamengo perder, vai querer zoar o Flamengo porque o Flamengo perdeu. Se o Flamengo ganhar, eles vão ficar quietos. Ou vão inventar, vão arrumar alguma coisa dizendo que o Flamengo ganhou roubado. Caso isso não consiga, eles vão querer zoar o Botafogo, né? Que o Botafogo também joga hoje contra o Palmeiras. Mas eles não vão falar do empate do Fluminense. Eles vão ficar quietos. Porque esses meus 2 amigos, eles vibram mais com os outros times do que com o próprio time. Eu falei isso para eles. Achei estranho. Mas, na minha opinião, como eu disse, o empate foi justo. Empate foi justo. A melhor chance do jogo foi do Criciúma, no segundo tempo. 2 bolas na trave na sequência de lance e o Fábio fazendo uma grande defesa. E como eu disse, o resultado, apesar de ser ruim para os 2,
foi menos pior para o Criciúma. Então vamos falar desse 0-0, que a torcida do Fluminense deve estar desesperada, como a gente viu nas imagens do Maracanã. Então eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política, nem de religião. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magrela aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Cara, antes de eu falar do jogo, vou dizer uma coisa aqui. Eu sei que a torcida carioca talvez vai ficar chateado comigo. Eu estava acompanhando o jogo pelo um canal fechado, o tal do Premier, né? E o narrador, eu não sei o nome do cara, tá? Eu não sei o nome do cara. Mas a impressão que eu estava tendo é que o Fluminense estava representando o Brasil, o Criciúma estava representando a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, o Chile. A impressão que dava dele narrando que o Criciúma não era um time do Brasil. Porque a maneira como ele se referia ao Criciúma era como se fosse o adversário dele. Como se fosse o adversário dele. O Fluminense estava representando o Brasil. O Criciúma não. Porra, bicho. Bairrismo descarado, parceiro. Eu não sei nem se esse cara é carioca. Não sei se esse narrador é carioca. Mas, porra, bicho, feião. Feião, 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 feião. E o outro detalhe. Meus amigos tricolores, teve tanta paralisação para o árbitro dar 8 minutos? 8 minutos? Só para lembrar, no jogo Botafogo e Vitória, o juiz deu 6 minutos. E vou ser bem sincero, eu acho que teve mais paralisação do que esse jogo do Fluminense. O juiz deu uma esticada 8 minutos para ver se o Fluminense conseguia fazer alguma coisa. Mas ele podia dar mais 45 minutos que o Fluminense não ia conseguir fazer gol. A não ser que o time do Criciúma errasse. O Fluminense é fraco. O Fluminense, na boa. E alguns jogadores, né, que tem até a qualidade de Martinelli. É um bom jogador. Mas, irmão, não consegue mais jogar. O Keno está fazendo uma boa partida. Mas não encontra ninguém. Cara, o Fluminense deu 42, 43, 44, 40 mil bolas dentro da área. Isso é um time que não cria nada. Você jogar num jogo, você colocar quase 50 bolas dentro da área e apenas 6, 7 cabeçadas, é um time desesperado que não sabe o que fazer. Bom, mas o treinador é o Mano Menezes, né? Também você não quer que o cara crie jogada. Mano Menezes criar jogada para o ataque é que também tu tá pedindo demais, né? Então vamos aqui para a classificação. Nesse momento, com esse empate, o Fluminense está passando o Juventude, né? O Fluminense chega aos 39 pontos, está passando o Juventude, né? Que tem 39 pontos. Só que o Juventude vai jogar hoje contra o Atlético Mineiro, já pela 36ª rodada, né? O Fluminense tem que torcer para o Juventude não empatar, porque senão o Juventude passa de novo o Fluminense. Só que provavelmente o Juventude vai jogar contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro deve ir com o time todo reserva, porque não tem por que o Atlético Mineiro ir com o time titular. Acredito que o Atlético Mineiro vá com o time todo reserva contra o Juventude. De repente o Juventude consegue um empatezinho lá e passa de novo o Fluminense. Então o Fluminense está ali com 39 pontos, faltando agora 3 jogos para o Fluminense. O Fluminense tem Atlético Paranaense lá, Cuiabá em casa e o Palmeiras lá. Se a gente for levar em consideração que talvez o título do Campeonato Brasileiro vá até a última rodada, com o futebol que o Fluminense está jogando, talvez o Fluminense consiga 3 pontos contra o Cuiabá. Talvez o Fluminense consiga 3 pontos contra o Cuiabá.
E aí a gente pegando aqui 3 pontos contra o Cuiabá, o Fluminense vai chegar a 42 pontos. O que o Fluminense contava? Uma vitória hoje e contra o Cuiabá. Chegaria a 45. Bom, com o futebol que o Fluminense tem, na minha opinião, ele não ganha nem do Atlético Paranaense lá e nem do Palmeiras. Deve ganhar do Cuiabá em casa. Mas aí chega só a 42 pontos. É complicado. E aí a gente vai aqui pro Criciúma. Vamos aqui pro Criciúma. Os últimos 3 jogos do Criciúma também não são fáceis. Os jogos do Criciúma são bem complicados. Tem o Corinthians em casa, tem o Flamengo em casa e um confronto direto contra o Bragantino. Confronto direto contra o Bragantino. Se a gente levar em consideração possibilidade de vitórias, cara, contra o Corinthians e contra o Flamengo, a não ser que o Flamengo já esteja completamente em ritmo de férias, né? Se o Flamengo perder hoje, o Flamengo tá jogando contra o Fortaleza. O Flamengo perder hoje, vai ficar faltando 3 jogos pro Flamengo, mas pro Flamengo tanto faz, tanto fez, porque o Flamengo já está na Libertadores na fase de grupos. Então talvez, de repente, até o Flamengo dê uma relaxada que vai ser muito normal. Cara, os últimos 3 jogos do Criciúma não é muito diferente. Não é muito diferente da do Fluminense, não. Eu não vejo o Criciúma também. Olha, eu vejo o Criciúma, na minha opinião, com possibilidade de fazer 3 pontos nesses 3 jogos. Talvez contra o Bragantino, fora de casa. Né? Porque vai ser um jogo onde o Bragantino vai estar disputando também a sua vida. E o Bragantino está aqui com 37 pontos. Né? Vamos pegar aqui o Bragantino. Os últimos 3 jogos do Bragantino são contra Cruzeiro, Atlético Paranaense e o próprio Criciúma. Acho que o Bragantino pode fazer mais pontos que Criciúma e Fluminense. Vamos pegar o Juventude. Juventude tem o Atlético Mineiro agora. Depois tem São Paulo fora e o Cruzeiro. A tabela do Juventude também é complicada. Cara, olha, o Fluminense talvez não caia. O Fluminense talvez não caia, não por méritos, mas pela incompetência dos outros adversários. Porque a briga é contra Bragantino, Criciúma e Juventude. Bragantino, Criciúma e Juventude e o Fluminense estão nessa briga. A tabela de todos eles é muito parecida. Talvez o Fluminense com 42 pontos não caia por causa da incompetência de Juventude, Criciúma e Bragantino. Talvez o Fluminense não caia, mas a possibilidade pelo futebol que o Fluminense está é muito grande. E o Criciúma, eu já falei aqui, o Criciúma está na 17ª colocação, né? 17ª colocação, já falei aqui os jogos do Criciúma, também não é muito fácil, mas vejo a possibilidade ali no confronto direto contra o Bragantino, né? Tem aí Corinthians e Flamengo, o Corinthians brigando pelo G6, e o Flamengo, a gente não sabe como é que vai estar o Flamengo. Para o Flamengo ir para esse jogo contra o Criciúma com muita vontade, o Flamengo não pode empatar contra o Fortaleza hoje. O Flamengo vai ter que ganhar. Se o Flamengo ganhar, o Flamengo mantém a esperança de título, dependendo do que aconteça no jogo Palmeiras e Botafogo. Mas aí a gente não sabe. Mas são 2 jogos muito difíceis, onde o Criciúma não é favorito nem contra Corinthians e nem contra o Flamengo. E contra ali o Bragantino, o Criciúma pode conseguir os 3 pontos ali. Cara, a situação dos dois é bem complicada. Pode morrer os dois abraçados na praia? Pode. Pode morrer o Bragantino passar, mas a tabela do Bragantino também é bem complicada. Rapaz, a situação do Fluminense é bem complicada. Bem complicada. E o jogo, cara? Vamos lá. Cara, o Fluminense deu 19 chutes, 3 em direção ao gol. O Criciúma também deu 3 em direção ao gol.
posse de bola foi mais do Fluminense. Mas uma posse de bola que tocava e bicava para dentro da área. Quase 50 cruzamentos. Cruzamentos não. Quase 50 bolas dentro da área. Ruim, jogo feio. Jogo ruim, jogo feio. Por isso que o Fluminense está lá embaixo. Você pega precisão nos passes. O Fluminense teve quase 90% de precisão. Mas tocava aqui, tocava ali, tocava aqui, tocava ali, tocava aqui, tocava ali. Aí tentava uma bola com cano e com Keno e bum, dentro da área, bum, dentro da área, bum, dentro da área, bum, dentro da área. Faltas. Fluminense fez 6 e o Criciúma 15. Cartões amarelos, um para um lado, dois para o outro. Cartões vermelhos nenhum, impedimentos, 2 para cada lado. Escanteios 9 para o Fluminense e 4 para o Criciúma. Cara, o jogo foi ruim. E o jogo ruim favoreceu o Criciúma. Agora, não foi o jogo, como o narrador falou, um jogo de um time só, não. O Criciúma se defendeu bem, saiu no contra-ataque. Quando tocava a bola, tocava até com mais qualidade que o Fluminense. Então, cara, na boa, jogo ruim, onde não merecia sair gol. E não merecia sair gol, e não saiu. O 0-0 foi justo. 0-0 foi justo. Fluminense, abre teu olho. A Série B é logo ali. Um abraço, fui.